Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Olha o que eu tenho aqui hoje, uma bandeja de possibilidades. Se fosse você, não perdi esse vídeo porque tem muita dica bacana aqui para você não errar mais na hora de plantar as suas lindas suculentinhas. Então vem comigo que eu vou te explicar do que se trata hoje o vídeo, porque assim, eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai mais ter problemas na hora de montar o seu vaso. Então, olha só, camada de drenagem, todo mundo fala que é importante. Para suculentas, essa camada de drenagem é ainda muito mais importante. Por quê? Porque as suculentas precisam que essa água de rega nutra elas e saia rapidinho lá para os furos de drenagem do vaso. Porque suculenta, todo mundo já sabe, não gosta de umidade, não gosta de ter o pezinho úmido ali. A não ser aquelas suculentas tropicais, como é o caso da Ripsalis. Mas isso já é um outro assunto para um outro vídeo, tá ok? Então, olha só. Nós vamos precisar fazer uma camada de drenagem bem eficiente para que essa água saia logo, não é verdade? Só que aí você vai pensar, mas o que são essas coisas aqui? São possibilidades, opções para você montar a sua camada de drenagem. Mas além disso, tem uma dica extra. Você sabia que isso também influencia no peso do vaso? Exatamente. Vem comigo que eu vou mostrar detalhes aqui do que eu tenho, tá? Eu tenho aqui pedriscos comuns, seixos de rio, tá? São seixos de rio. Isso aqui, argila expandida. Você já conhecia a argila expandida? Ela vai servir também de camada de drenagem. Ela é bem usada, talvez a mais comum aí que você já deve ter ouvido falar. A argila expandida, ela é bem leve. E mais leve ainda que a argila é o isopor, né? O isopor picado. Além desses, tem os pedrisquinhos, que também servem de camadinha de drenagem. E aí eu falei do peso do vaso. Então aqui nós temos dois materiais leves, dois, digamos assim, mais pesados, certo? E aí, para você não ter problema, aqui nós temos vasos pequenos, mas se você tiver um vaso maior, uma bacia maior de suculentas, que você tem que tirar, né, e colocar de volta no mesmo lugar, quanto mais pesado, mais difícil vai ser, não é? Eu sempre falo nos meus vídeos, se você montar um arranjo de suculentas ou um mini jardim de suculentas, quiser enfeitar a sua casa, pode colocar, mas você vai ter que tirar esse vaso todo dia, eu disse todo dia, para tomar sozinho umas 4 horas no mínimo por dia. Então imagina você pegar um vasão pesado para ficar fazendo isso, né? Então, para você facilitar a sua vida, você vai deixar o vaso mais leve possível que você possa. Então aqui eu tenho materiais diferentes de vasos também. Eu tenho aqui de cerâmica, de terracota, que são os materiais mais usados por vocês para montar mini jardim de suculentas. Eu tenho de polietileno, de plástico. Então esses são leves, tá? Esse de polietileno é um pouco mais pesado do que o de plástico mesmo. E aqui, os pesos aqui são iguais, tá? Tanto de cerâmica quanto de terracota. Camada de drenagem a gente faz assim. Primeiro a gente tampa o furo com um papel toalha ou até filtro de café coado, lógico, depois de ter lavado, né? Ou então TNT ou esses paninhos de limpeza, tá? Que eu não vou falar o nome, mas é esse aqui, ó, que é o furadinho, tá? Tem que ser material que possibilite a água sair. Não vai colocar nada aqui que vai tampar o furo de drenagem, não vai adiantar. Eu gosto bastante de usar ou toalha de papel também, ou esse paninho de limpeza. Então, para colocar ali no buraquinho, não precisa muito, é só tampar mesmo, tá? Só para não ficar caindo terra aonde você for colocar o seu vaso. Esse é um vaso mais pesado, certo? Então, o que eu vou usar para não deixar ele mais pesadinho do que ele já é? Eu posso colocar argila expandida. Aí você vai colocar um dedinho assim no fundinho do vaso, tá? Por tudo. Ó. Aqui tá bom. E aí você vai colocar em cima disso um outro pedaço. Por quê? Para a terra não misturar.
senão não vai adiantar nada. Cortar que tá muito grande. Ó, você vai fazer assim, você vai colocar em cima mesmo, ó. Porque se você não colocar isso, o que que vai acontecer? A terra vai misturar com a argila expandida e não vai adiantar nada. Tampei. Agora sim, você vai colocar o substrato aqui em cima. E aí, plantar, certo? Esse também é pesadinho, né? Então, vou deixar ele com o peso normal dele, sem um peso extra. Tampei e vou usar picadinho, o isopor picadinho aqui. Ó. Assim é um jeito de você reciclar o isopor, porque o isopor não tem muita funcionabilidade depois, né? E aí, a mesma coisa. Põe um outro pedacinho esse paninho aqui, ou qualquer outra coisa que você tem. Pode ser o filtro de café ou a toalha de papel, tá? E aí a terra em cima e tá feito a camadinha de drenagem. Nesses aqui que já são leves, não tem problema você colocar algo mais pesado. Mesmo porque, dependendo do vaso também, se você colocar pouco peso nele, ele pode virar, né? Então, dependendo do tamanho do vaso, lógico, né? Esse aqui não. Mas eu tô falando assim, numa possibilidade de você fazer montagens e arranjos de jardins, de suculentas em vasos bem grandes. Como eu tenho um aqui atrás, que é esse aqui é de cimento, ó. Tá vendo? Esse aqui também, eu coloquei uma camada de drenagem leve. É lógico, esse eu não vou ficar tirando pra lá e pra cá, porque realmente ele é de cimento, é muito pesado. Mas você pode, eventualmente, precisar tirá-lo, né? Então, escolhe uma camadinha leve. Vou usar nesses aqui, então, o pedrisco, o seixo de rio e os pedrisquinhos. Esse aqui é mais levinho, vou usar o mais pesado ali. Vamos lá, de novo, tampar o buraquinho de drenagem, todos com furinho de drenagem, senão a camada de drenagem não vai ter funcionabilidade nenhuma aqui. Você forra o fundinho do vaso, tá? Você não precisa pôr muita coisa também não, esse aqui é um vasinho pequeno. E vamos de novo, não deixar a terra juntar ali com os feixes de rio, usando um pedacinho de tecido. Pode ser manta de bidim? Pode, mas não tem necessidade de você comprar manta de bidim. Até que não é caro, 1 metro tá R$8. Não é caro, você pode usar também. Mas a manta de bidim, eu acho que ela enrosca muito a raiz depois de um tempo, sabe? Fica muito embolado ali nessa manta. E quando você quer transplantar para um outro vaso, pode danificar as raízes. Mas, enfim, né? Aqui eu vou colocar agora o substrato e já tá feito. E esse aqui eu vou usar o menorzinho também. Um pedacinho ali. Tampei. E vou usar aqui, ó, os pedrisquinhos. E venho com o paninho de novo. E substrato. Vou plantar as suculentinhas só para, né, aproveitar, já que já está todo mundo bonitinho aqui. Vamos deixar mais bonito ainda. Vamos lá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de camada de drenagem e os pesos também dos vasos. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom?
E além desses materiais que eu apresentei para vocês, você pode usar outros também que tenham o mesmo peso que eu falei, né? Os leves e os pesados. Tem bastante coisa que você pode usar, como casca de telha e outros materiais também. Então, só pensa assim: vaso pesado, camada de drenagem leve. Vaso leve, camada de drenagem pesada. E assim você vai facilitar a sua vida aí no dia a dia, além, né, de ajudar as nossas suculentinhas aqui a ficarem bonitinhas, sem excesso de umidade. Vou deixar também uma outra sugestão. Se você realmente gostou, não esquece de curtir. Eu já estava esquecendo de pedir para você curtir. É muito importante, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra para muito mais pessoas. Assim você estará me ajudando a crescer aqui nesse canal. Muito obrigada e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Está aparecendo aqui do lado. Olha lá. Beijo verde e até mais!